Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e a nossa playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje eu estou aqui com o Marco Aurélio Ribeiro dos Santos Bicudo, apelidado carinhosamente de Lelo, na Vila Cupipi, aqui em Iporanga, no Vale do Ribeira, próximo ao Parque Estadual do Petar. Estou aqui a convite dele, ele que conheceu o canal Gaiata Psi, é um entusiasta de ufologia, teve diversas experiências ufológicas ao longo da vida dele, inclusive aqui na Vila Cupipi, onde ele já tem essa propriedade há mais de 30 anos, pelo menos, e ele vai compartilhar diversas dessas situações conosco. Então, quero dar as boas-vindas ao Lelo aqui ao canal. Obrigado, Daniel. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado a você. A palavra tá com você. Vamos conversando. Bacana. E um prazer estar podendo dar um relato aqui para o querido Daniel, que vem batalhando aí para que isso daí seja cada vez mais divulgado e estudado, né? E com tudo isso, ele veio aqui à busca de novos relatos, né? Então, e eu estou morando aqui em Poranga, aqui na vila, e desde o princípio, quando eu vim para cá, eu já havia tido, anteriormente a isso, já havia tido um contato, uma experiência, né? Que eu havia colocado para o Daniel, que é a experiência que eu tive, foi ali próximo de Ribeirão Preto, entre Ribeirão Preto e Cravinhos. E numa noite eu fui para lá, numa sexta-feira, saí do meu trabalho, eu e meu gerente, e fomos para Cravinhos porque eu trabalhava com mineração e naquela ocasião tinha umas dragas funcionando lá em Cravinhos que eu fui estudar para ver se eram interessantes para o que eu vinha fazendo, né, profissionalmente. E com isso, na madrugada, nós estávamos por volta de 4 horas da madrugada, na estrada, e eu tive assim uma experiência que mudou minha vida. Eu passei a ter um pensamento diferente em referência a tudo que eu havia vivido, porque na realidade tudo foi muito novo, coisas que eu não esperava, né? E com isso eu devo fazer um relato aqui de como foi a experiência, né? E eu estava fazendo xixi na estrada de madrugada, eu vi uma luz muito interessante, distante, e no reparar aquela luz eu reparei que saiu um fecho com algumas outras luzes menores, né? E eu achei aquilo estranho e falei para o rapaz que estava comigo, que era meu funcionário, era o gerente da minha empresa, e falei, poxa, Zé Eduardo, olha que estranho aquela luz, né? Daí ele falou assim, estranho, tal. E eu deixei ele olhando a luz, virei as costas, fui atrás do carro, vi umas coisas que eu tinha que ver. Daí quando eu voltei, ele falou, puxa, essa luz está estranha. Daí começamos a olhar. Ela veio se aproximando, bem lentamente, e a sensação que nós tínhamos é que ela estava assim com um flash, dando muitos flashes, era uma luz muito intensa. E ela veio se aproximando a nível assim de chegar a vamos pensar, uns 500 metros de distância da gente. Ela parou, ficou uns momentos parada, e de repente ela fez um traçado enlouquecedor. Ela atravessou assim e parou. Aí quando ela parou, nossa, que passou pela minha cabeça.
tudo, tudo. Imagina, eu pensando, meu Deus, eles vão me abduzir, vão me levar, minha família. Eu acho que minha vida passou todinha em questão de segundos ali, de minutos. E daí, essa luz, ela veio se aproximando muito intensamente com um clarão muito forte. Eu não consegui definir a imagem da nave. Eu não conseguia. Era muita luz. E ela veio se aproximando da gente, muito lentamente, passou assim, vamos colocar 50 metros da gente, aproximadamente, passou lentamente assim, e quando ela vinha passando, nós observamos que na parte de trás dela tinha um colorido diferente, um azul, um vermelho, uma cor, passou e da mesma forma como ela passou e sumiu. E tinha um canavial ali próximo de onde nós estávamos, que eu fiquei tão impressionado, mas tão impressionado, que eu acho que eu fiquei das 4 da manhã às 11 da manhã rodando como um perdido ali. Eu fiquei andando no meio das fazendas ali de cana-de-açúcar, atrás da nave, que eu achava que tinha alguma coisa pousado ali do lado, né? E isso daí trouxe para minha vida assim algumas situações diferentes, porque 5 horas da manhã eu ligo para São Paulo avisando o meu irmão do ocorrido. Eu falei, nossa, uma coisa de louco. Meu irmão falou assim, não, vai dormir. Então eu comecei a perceber que ninguém iria dar a importância, aquela importância que eu estava dando, porque é uma coisa muito pessoal, é difícil de colocar, mas aquilo me transformou. Eu mudei a minha vida, passei a interpretar as coisas de uma forma diferente, a ponto de me programar para algumas outras coisas que eu estava começando a ter vontade de ir atrás, coisa que eu não tinha. Eu não tinha desejos desse questionamento, dessas conversas, dessas... Não era um entusiasta do tema OVNI na época? Nada. Eu não tinha, assim, um apego por esse lado. E, de repente, eu comecei a me ver extremamente apegado, sabe? Mudou a tua vida, um antes e um depois. A visão, a interpretação das coisas, e comecei a ter a certeza que nós não estamos sozinhos. Isso aí me deixou muito confuso em referência aos objetivos, e com isso eu passei a fazer uma verdadeira peregrinação atrás de tudo que eu poderia estar absorvendo não diria nem cultura, de conhecimento sobre o assunto, porque é muito instigante, né? Uhum. E daí eu tive essa situação. Que ano que foi essa situação, mais ou menos? 40 anos atrás. 40 anos atrás. Em 84, mais ou menos. Isso, próximo disso. Uhum. E daí, de 84 a 94, eu tive várias situações de mudança na minha vida. Eu me separei, conheci a minha esposa, que eu vivo há 35 anos com ela, e com isso nós viajamos, fizemos algumas coisas. E em 94, eu acabei me interessando em comprar uma área aqui em Poranga, que é essa que nós estamos até agora. Né? Então, com o fato de nós termos comprado essa área aqui, já mostrou uma mudança muito grande na minha vida, em função das próprias condições da vida e tal, mas eu senti que muita coisa veio em função do meu novo
pensamento, da minha nova busca. Uma mudança de consciência. É, muito forte. Para mim pegou muito forte esse momento. E eu sempre que eu comentava sobre o assunto, sempre que eu comento sobre o assunto, eu comento com muita naturalidade. Porque não tenho porquê de não comentar isso. Foi uma coisa que aconteceu e eu estou dividindo com as pessoas que queiram, né, se informar ou ter um assunto a mais, né? Mas eu sinto que é meio assim desprestigiado, vamos pensar assim, é meio desprestigiado, porque eu acho que foi uma ideia muito antiga que foi colocada, passada, houve muito deboche em função disso. Ainda há, infelizmente. E é uma coisa que particularmente hoje eu imagino que seja até uma ignorância hoje pensar diferente, porque é claro, as coisas estão acontecendo mesmo, né? Estão acontecendo a tal ponto que, olha, depois que eu comprei aqui a terra, eu não sabia do envolvimento de Iporanga no mundo ufológico, não tinha, eu nem tinha ideia. Mas eu vim para cá e eu vejo direto aqui. Eu tenho experiências direto. Aqui, por exemplo, não faz muito tempo. Tem aí uns 4, 5 meses aproximadamente. Eu estava aqui na garagem da casa, parado. Eu vim sozinho, porque eu vim resolver uns assuntos aqui em Iporanga. Eu estava sozinho no final da tarde. Eu olho para o horizonte e eu sempre estou atento ao universo, ao espaço. Eu sou um admirador das estrelas constante. E com isso, eu parado ali, olhando, eu percebi que veio uma nave muito tranquila. Ela tinha uma lentidão suave, gostosa. Sabe quando você acha bacana tá vendo uma luz a princípio, né? Eu vi que ela vinha vindo e baixo, porque aqui nós temos umas rotas de avião que passa, que a gente conhece bem quando é o avião, quando não é. E eu, conhecendo bem da forma como eu conheço, eu comecei a achar muito estranha. Mas como eu tinha tido uma experiência anterior aqui em casa, que eu acho que eu vou confundir um pouco, mas eu vi, como eu havia colocado para o Daniel, 35 flashes de luz passando um atrás do outro, e achei que eram naves espaciais. E, no entanto, era o Starlink que passou. Então, em função desse falso positivo, desse assunto, eu fiquei em dúvida. Eu falei, será que é algum satélite? Alguma coisa desse gênero? Então, eu não criei muita expectativa, eu fiquei mais tranquilo. Você ficou tendencioso a achar que não era. Que você ia se enganar novamente achando que era uma nave e era o Starlink, como da vez anterior. Exatamente. Daí eu fiquei posicionado de forma tranquila. E nem fui correr atrás de fotografia, nada disso, porque eu ia perder o momento. Deixando claro que essa situação do Starlink não é a de Cravinhos em 84. Não é de Cravinhos. Essa é de fato ufológica, ufológica, na tua opinião. Isso. Só para não... Né, são já... Não, aquela, isso. Com certeza. Aquela de 84. Ela foi a tal ponto que mudou minha vida. Perfeito. E realmente... aquilo lá foi uma experiência divina, totalmente diferente de tudo, muito incrível. E daí eu estou aqui parado, olhando aqui a nave aproximando. Ela veio, se aproximou de mim, foi por cima de mim, e eu percebi que eu estava assim com uma altitude não muito grande, porque ela passou muito rente ao morro
O morro que eu tenho aqui ao lado, ele pode ter 50 metros, 70 metros, ela devia estar a 100 metros de altura, muito próximo, muito próximo. E ela veio e eu consegui ver a nave triangular. Ela tinha uma pegada, né, preta, mas era um preto meio que... quando você acha que ela confunde até com espaço, parece que tem uma lente de disfarce. A impressão que dá é que eu não consegui ver a estrutura, mas eu vi uma penumbra, alguma coisa. Tipo uma penumbra preta em forma de triângulo, de triângulo. E no centro dela havia uma luz verde, mas um verde lindo. Nossa, incrível o verde. Uhum. E parecia que tinha raios no fundo dessa luz, como se fosse, eu digo, não é uma coisa de um ventilador grande, uma coisa assim, mas não rodava nada, era a luz dela radiando ali e outras luzes compondo a nave em forma de triângulo, 3 outras luzes na nave. Ela passou lentamente, não fez um barulho sequer. Ela fez uma volta assim e passou por cima aqui e eu não consegui mais ver em função da montanha. Daí eu fiquei com aquilo, achando aquilo uma coisa de... né? Falei, outra vez uma loucura dessa, porque às vezes que a gente tem tido aqui na nossa propriedade, elas são mais visuais, assim, a que a gente vê, ela distante. Aqui, por exemplo, onde nós estamos, é um lugar onde nós ficamos muito aqui. Nós temos uma rede e a gente fica olhando muito para o espaço. Então, nós temos essa oportunidade de estar sempre muito ligados. Então, a gente tem aqui, tivemos várias experiências aqui, neste lugar onde nós estamos. É uma rede coletiva, todo mundo fica olhando para o céu suspenso, é uma delícia. Ontem a gente fez uma vigília aqui, muito maravilhosa, gostoso. Não apareceu nada, mas... apareceu uma lua incrível. Mas apareceu uma lua incrível e muita diversão, muita companhia gostosa aqui do Lelo e da família dele. Para nós também, Daniel. E está sendo. Está sendo, obrigado. E assim, aqui também... comentando, eu vivo com a minha mulher, com a minha filha, né? E nós estávamos aqui, isso tem uns 6 meses que eu comentei, 5, 6 meses dessa nave que fez todo esse trajeto. E o que acontece? Eu contei para minha filha, eu contei para minha mulher todas essas histórias e tal, e eu venho sentindo muitas vezes, eu não sei se é uma sensação, o que vem a ser, mas eu sinto muitas vezes até uma preparação, sabe? É incrível, é uma sensibilidade que arrepia, dá até vontade de chorar. É incrível, cara. Então, eu estava com a minha filha, nós havíamos vindo de São Paulo, tal, no caminho, eu falei para ela assim, poxa, hoje eu acho que é um dia. Eu falei para ela, mas não levei tão a sério nem a minha colocação para minha filha. E viemos para cá, chegamos aqui, estamos em casa, conversando, nós ficamos em outra casa aqui na vila. E nós estávamos lá conversando e tudo, com os nossos cachorros, e nós estávamos assim, despretensiosos total. E nisso, o Bob e o Toby começaram a latir, sabe? Nossa, o dia não estava muito propício, estava meio que nublado, sabe? Não estava um dia muito para observações, não estava. E daí eu olhei e vi uma luz vindo com a mesma pegada da outra. Eu falei, Catarina, corre aqui, Catarina. Ela veio correndo, nós dois saímos correndo pro
uma área limpa que nós temos, que a gente tem uma visão muito boa. Corremos para ali e ficamos estáticos ali, olhando. A Catarina ficou um pouco nervosa, porque ela achou que estava vindo, que ia ser uma abordagem, né? E eu não acreditava muito na abordagem, eu estou meio relaxado com a abordagem, não sei o que vem acontecendo, mas daí essa nave veio, silenciosa, com umas luzes incríveis, assim, piscando, sabe? Dando uma... Não tinha o verde não tinha. E ela veio piscando e dando uma pegada de uma nave com o mesmo semblante, assim, aquele fundo meio que a gente via e não via, sabe? É um fundo meio que... Uma penumbra. Parece que eles têm uma capa de... Eu não sei se é em função de outra dimensão, eu não sei qual é a pegada deles entrarem na Terra e terem ali alguma vibração. Não consigo definir o que Quer dizer, que o era. aspecto dimensional era obscuro. Obscuro. Tá. E as luzes. E daí nisso, passaram da mesma forma, em cima da gente, fizeram meio que uma curva, assim, e bem devagar, muito silencioso, pegou e foi indo assim, e do nada começou a apagar as luzes que estavam acesas. Ela apagou uma, apagou outra, era uma verde, uma vermelha, uma branca. Ela foi dando uma apagada que nós tivemos a nítida sensação que a nave continuou ali e estava invisível. Uhum. Porque ela apagou as luzes. Uma coisa, imagina, do nada, se é uma outra história, não apagaria as luzes de forma nenhuma. E foi um avião não apaga a luz. Não apaga a luz. E drone também é barulho. E aqui não existe esse pedaço, essa possibilidade. E não combinava com nada. Com nada conhecido. Nada. Né? Muito incrível. Então, é constante. Isso daqui é uma coisa assim incrível. Eu estava comentando com o Daniel que eu tive uns momentos na minha vida que eu viajei, e nas viagens que eu fiz eu tive umas experiências que foram experiências assim de dimensional, diríamos, né? Eu fui, por exemplo, para o Nepal, e no Nepal nós estávamos fazendo um trekking, e esse trekking era um trekking que se dirigia ao Tibete. E nesse caminho, nós tínhamos como visual várias montanhas incríveis, todas cobertas de gelo, e dentre as quais o Everest, do nosso lado ali. Nós chegamos a 5.200 metros de altitude para esse trekking que nós fizemos. E a sensação que nós tínhamos era de ver as montanhas em outra dimensão, porque de tanta grandiosidade daquilo, a sensação que dá daquela profundidade é uma sensação assim incrível, incrível, que parece estar em outra dimensão. E isso eu senti a mesma sensação, como se tivesse uma outra dimensão, uma coisa que eu não sei se abre portal, como é que é o processo, essa ligação dessa velocidade que eles atingem, como é que consegue tudo isso? Então, uma sensação de transcendência, de algo extraordinário. Totalmente, que foge até aquilo que a gente foi preparado para receber. Porque o ser humano ele tem um limite, né? Então, passa esse limite, muitas vezes a pessoa
interpreta até de formas espirituais, coisas do gênero, né? Que na medida da falta de saber de tudo isso, a gente acaba criando mil expectativas, né? Mas o intuito da gente estar conversando e falando, e eu me expondo aqui também, é de que existe a necessidade de existir esses assuntos, porque é real, é uma coisa que não tem como você não pensar de forma realidade da história. Uhum. É a realidade. Aconteceu, virou manchete, né? Como diria aqueles logo antigo, né? Agora, é interessante porque a gente ouve muitas outras situações quando existe o contato. O contato é aquela história que da ufologia muito sensível, né? Então, por exemplo, o mesmo medo que eu tive naquele contato há 40 anos atrás, que eu passei a não ter mais o medo, ter mais uma consciência maior e tal, eu sinto o mesmo medo do contato. Então, isso daí está me trazendo, eu acredito, que a necessidade de estar à busca de informações, de preparo pessoal, psicológico, em todos os aspectos, para que, se um dia aparecer a oportunidade, a gente saber o recado. Porque ver por ver só não é o gostoso. O gostoso é a gente ter a essência da coisa, né? Porque senão vai ser mais uma incógnita, mais uma situação, né? Então é muito importante estar preparado para isso. E nós tivemos uma conversa recente, eu e o Daniel, para que nós pudéssemos aí estar fazendo uma expedição. E essa expedição é uma expedição que é baseada em cima de muitos fatos, muitas coisas que vieram através do seu Nadier. Do seu Nadier, que trouxe todas essas experiências, né? Então, seu Nadier Jorge da Mata, né? Que nós já trouxemos em vários vídeos aqui no canal, pessoas que já se relacionaram com ele, que presenciaram aí a existência de seres também aqui na região de Iporanga, do Apiaí, Parque Estadual do Petar, né? Exato. E com isso a gente tem muito interesse em estar participando e vendo. Então, o que aconteceu? Nós então nos programamos. Eu estou tendo aqui a grata visita do meu querido Daniel, que já é o meu querido Daniel. Meu querido Lelo também. Puxa, estou muito feliz. E com isso a gente está assim, querendo mesmo buscar informações, a gente quer relatos. Eu falo a gente porque eu me sinto incluído na história que o Daniel vem desenvolvendo, né? E eu acho que pelo astral do Daniel, eu acredito que nós vamos ter muitos frutos. Então... Com certeza. Hoje a gente vai lá na Caverna da Laje Branca. Estamos todos aí com muita energia, né? Muita expectativa de aparecer alguma coisa. E se não aparecer, a nossa energia vai continuar também. Vai valer. Nós não vamos perder o entusiasmo. Mas eu, assim, particularmente sinto que hoje é um dia, Hoje é um dia, então vamos caprichar. Muito bom a gente estar nesse momento assim, né? E você gostaria de comentar sobre aquela outra luz que você viu ali entre essas árvores? Posso dar o relato. Um flash, né? Tem tantos relatos que a gente às vezes fica até meio constrangido
de tantas coisas. Mas não fique que... Porque a gente tem que mesmo colocar. Uhum. Eu, mais uma vez aqui, desse lado de cá, minha filha aqui fazendo alguns trabalhos, aqui do meu lado, e, como de costume, observando sempre o céu, olhando e tal. Eu olhei e vi uma luz vermelha que ela se movia de um lado para o outro, assim, mas não muito grande. Ela tinha um leve movimento. Eu pensei, posso estar equivocado, né? Daí eu falei, Catarina, vem aqui, Catarina, vem dar uma olhadinha nisso daqui que eu estou vendo. Ela veio, olhou, começamos a olhar. De repente, do nada, foi como se tivesse tido... não foi um flash, foi contrário a um flash. Tivesse tido assim um aspirado de uma nuvem de uma cor brilhante, branca. Fez assim, foi uma coisa incrível. Se nós não tivéssemos, naquele momento, olhando naquela direção, nós não teríamos visto. E foi muito incrível, muito. O negócio fez assim, e sumiu. E aí minha filha ficou que nem... Você viu? O que era aquilo? Assim, o assunto foi esse. A gente ficou assim, a Fati chegou depois, a minha mulher chegou, ela nem entendeu, porque a pessoa quando não vê, não consegue conceber a energia que vem daquilo, do simples momento, né? Incrível, gente. Agora, o que é esse flash reverso? Isso que eu tô com... É difícil entender quem não viu, né? Mas você conseguiria descrever mais ou menos? Eu particularmente achei que parecia um buraco de minhoca. Quando abre, faz assim. A sensação que eu tive é que abriu um buraco, abriu, vamos digamos, uma janela. Abriu-se uma janela e essa janela foi aspirada. Sabe? Mas de luz. De luz. Tudo, nós não vimos janela, nada disso. Sim, é uma metáfora, né? Nós vimos todo o movimento, uma luz que era uma massa. Ela não era uma luz comum, ela era uma massa. Ela fez assim, sabe, muito rápido. Mas diríamos aí uma explosão, talvez, sabe? Alguma coisa assim nesse nível. Mas Iporanga aqui... nós filmamos lá na Gamboa, né, no primeiro vídeo aqui sobre as misteriosas luzes de Iporanga, que está aqui no canal, né, de 2022. Foi feito uma captura de uma luz vermelha flutuante, desse aspecto né, meio nebuloso, assim, né, pulsante, né, ali na pousada, na Gamboa Eco Refúgio aqui em Iporanga. Então eu não vi esse efeito que você descreveu de aspiração, mas ela estava flutuando ali na beira do rio, de aspecto avermelhado, né, anômalo. A gente fica analisando o que pode ser que atrai tanto para esse lado esse tipo de situação, né? Porque a gente pensa, será que são as cavernas, né, que tem alguma coisa aí além, né? Ou será que os minérios, muito ouro, minóbio, que chama aquele outro minério. Então, quer dizer, não consigo entender o motivo da questão dessas aparições. Aqui é muito intenso as aparições. Tem estrela, eu já penso, vou ver OVNI. Porque não tem luz da lua, né? A lua dá uma disfarçada, né? Mas, como você, por exemplo, à tarde, no seu escritório, no seu consultório, do nada, em pleno Higienópolis, se depara com uma situação que você viveu,
Sim. É uma coisa que... Completamente inesperada, né? Insólita. Que é um vídeo que insólita. tem aqui no canal também, né? Que é uma interação com OVNI durante um atendimento psicanalítico em São Paulo, onde eu descrevo uma esfera metálica, né? Que emitia uma luz. Eram 5 horas da tarde, tinha muita luz natural no terraço do meu consultório lá em Higienópolis, em 2017. Eu estava com um paciente de 10 anos, e essa esfera estava a questão de 4, 5 metros no máximo da gente, alinhada, né? Do tamanho de uma cabeça de uma pessoa, emitia uma luz verde-limão metálica, estava parada no ar. Eu comecei a gritar de alegria, balançando os braços, e ela começou a fazer uma dança em zigue-zague, como não estivesse imitando um pouco os meus braços, assim, num efeito em espelho, né? Incrível. Depois ela mudou de cor, começou a pulsar, uma luz violeta, e eu tive que interromper a experiência por conta, em respeito do meu paciente, né, que ele não estava suportando essa situação. Imagino. Né? Então é isso, são esses mistérios. Mas eu percebo assim que existe várias formas de interação. Por exemplo, no primeiro contato que eu tive, eu senti como se tivesse sido absorvido, a questão foi comigo, eu sinto assim. Nós conversamos, como se tivéssemos conversado, teve uma interação, né? É diferente quando você tem uma interação e quando você avista. Uhum. Porque quando você avista, você tem uma sensação. Sim. É uma história. Agora, quando você sente que você está envolvido no assunto, você se sente com... uma epifania, né? Uma insegurança do desconhecido. O desconhecido bate muito forte. Bate muito forte. Como o ser humano é medroso. Não, e você falou que em 84 você e o seu colega foram escaneados e vocês tiveram um flashback da vida, né? Não sei se você chegou a... Total. Em questão de 1 minuto, como eu havia comentado, eu vi minha vida inteira. Eu tive uma história assim, muito incrível eu nunca imaginei que eu poderia ter um pensamento tão rápido e tão grande sobre tantas coisas, que foi assim como se fosse um filme da minha vida ali. Instantâneo, a ponto de eu achar que eu ia ser abduzido. A ponto que eu tinha certeza que eu ia ser abduzido. Eu já estava me despedindo. Inclusive, quando eles foram embora, eu me sentia aliviado, muito aliviado, mas meio que decepcionado. Sabe? Foi caçar eles no mato para saber onde eles tinham pousado. Porque eu não vi nada mais. Então eles me deixaram muito no branco, assim, no vácuo. Então isso que é uma coisa difícil referente à ufologia, né? A gente acaba ficando muitas vezes no vácuo, sem entender o porquê, o que foi aquilo, sabe? Deixa muitas perguntas. Mas eu acho que, de repente, é o que eles pretendem mesmo, né? Fazer com que a gente faça perguntas e... Eles instigam o mistério na gente mais do que as respostas. Sim. E quando a gente vê as situações aí que tiveram relatos assim de pessoas que tiveram o contato, nossa, é muito incrível pensar que a pessoa ainda consegue estar passando que teve o contato, né? Porque eu imagino que deve ser tão forte esse contato que é incrível, né? Eu tenho muito desejo isso aí. Tenho muito desejo de ter a oportunidade de poder me oferecer a ver o que eu posso estar fazendo de bom aí para poder ajudar, participar de alguma forma, porque o intuito de tudo isso também é a gente fazer o bem, uma coisa bacana, espiritualizada, nada de descontrole. Tudo dentro de uma
de um estudo, de uma pesquisa. Buscando uma transformação. Uma transformação. Aham. Uma transformação que traga bons frutos, Aham. né? Porque eu imagino que... Transformação benigna, né? Porque eu imagino esses seres tão evoluídos da maneira como são. Eles não iriam estar fazendo todas essas viagens intergalácticas para fazer um mal aqui. Não acredito. Eu acredito que, na realidade, nós possamos até vir a ser filhos deles, como filhos, né? Porque é muita novidade. Temos um lugar no cosmos muito mais amplo do que aquele que originalmente a gente pensaria ter. Sim, tudo a ver, não é verdade? Porque não, né? o ser humano é um ser assim, tão pequeno, tão, vamos pensar, perto do universo, é tão insignificante, mas tão forte dentro da sua natureza, com tanta... É uma coisa incrível o ser humano, não é verdade? Incrível. Daí você fala, poxa, tamanho não é documento, não é? Você vê, a gente vê muitas vezes umas naves que a gente percebe que são muito pequenas. Você fala, será que tem gente dentro? Será que tem algum ser que é tripulado? Porque tem umas que você acha que não é, né? Essa esfera lá que eu vi no consultório era do tamanho de uma cabeça de uma pessoa, né? Se aquilo for tripulado, é um serzinho... Poxa, não é? Né? Do tamanho de uma formiga, talvez um pouco maior. A não ser que exista uma transformação a ponto de se transformar em luz, uma coisa que cresça. Sim, nós temos relatos aqui no canal, né, e na ufologia em geral, de que esses objetos eles mudam de forma, tamanho e estados de matéria, né? Exato. Nós temos, por exemplo, a Ana Hassi, né, que em breve vai gravar novos vídeos com a gente, que ela viu um disco voador sendo materializado lá que incrível. Na casa dela, né? Então, quer dizer, são aparentemente domínios, né, da matéria que extrapolam a compreensão humana, né? Por isso que a ufologia, ela trabalha com parapsicologia, parafísica, né, também, que são fenômenos e situações que estão na borda ou além das fronteiras do conhecimento humano estabelecido sobre o que é a realidade, tanto a nível psíquico como a nível bioquímico, físico, né? Dizem, de estudos que dizem que muitas vezes a própria nave ela é o ser. O próprio ser. O próprio ser. Então o que você pode tirar disso? Sim, acho que quando está sob a forma de luz, né, principalmente, por que não, né? Não é? Os astronautas nas viagens apresentaram que surgiram alguns seres alados, imensos, que eles rodearam a nave deles, ficaram ali mantendo, teve uma história desse gênero. Então, quer dizer, eram alados, eram espirituais. Seres espirituais. Seres, quer dizer, não tem a matéria como nós. Né? A nossa matéria, eu acho que ela seres é bem etéricos. específica, né? Bem específica em função do nosso planeta, toda, né? Mas é muito interessante tudo, né? A gente quer ter a oportunidade de, nessa vida, aprender um pouco mais. Ser esclarecido. Ser esclarecido. Né? Poxa, seria tão bom. Por isso que, né, para quem ainda estranha essa nossa playlist investigativa O Estranho, tá aí, né? É uma maneira humanista da gente abordar experiências anômalas, extraordinárias que as pessoas têm, no sentido de quebra de estigmas, mas também justamente de ampliar a consciência, o espírito científico. Quanto mais pessoas falarem dessas coisas, mais natural vai ficar
e mais próximos de um novo paradigma científico estaremos quando o insólito, o anômalo, deixar de ser anômalo, quando ele puder ser compreendido, né? É claro que pode parecer uma utopia, de certa forma, talvez a gente nunca compreenda ou alcance toda a realidade ou a verdade, mas se a gente puder dar um passo, estamos na busca, né? Esse é o espírito da ciência, e me parece que o ser humano é o único bicho, entre aspas, que busca a verdade, né? Então... A matéria, o porquê de tudo, é muita pergunta, né? Exato. Muitos questionamentos, a gente vive sempre em questionamentos, né? Então eu acho que nós estamos vivendo um momento que dizem que está sendo transportado aí da 4ª dimensão para a 5ª dimensão. Então eu faço votos que isso daí seja um filtro para que a verdade, as questões se tornem mais naturais, né? Saber sobre o universo como se estivesse abrindo cortinas. Para isso a gente precisa estar com a mente aberta e preparado emocionalmente, né? Verdade. Porque tem gente que agride, né? Inclusive quando se depara com o extraordinário, passa a desmerecer, né? Usar até de agressividade, né? Então, porque não suporta lidar com o extraordinário, então precisa fechar o assunto e desclassificar, né? Quem teve essas experiências, né? Então é um processo dificultoso, né? E não é todo mundo que quer dar depoimento, então quero dar parabéns para você por estar aqui com a gente. Para você também, Daniel. Obrigado. Pessoas assim como você é que me trazem mais segurança. Puxa, que beleza. nas minhas condutas, no meu pensamento, nas coisas que eu vivo. Sim. Então é muito, muito legal a gente ter contatos com pessoas como você, porque a gente percebe que você é uma pessoa muito interessada, você é um estudioso, você está realmente à busca de coisas que têm sentido, né? Então eu tenho aí o maior prazer de poder estar aí do lado da pessoa certa. Puxa, muito obrigado, fico muito feliz pelo elogio. Imagina. E esse é o espírito mesmo aqui das nossas investigações, né? Então eu não estou aqui como alguém externo, né? Que está, vamos dizer assim, vendo um objeto de estudo que não me causa nada, né? Não, pelo contrário, eu estou imerso dentro do assunto e eu mesmo sou uma testemunha do fenômeno. Sim, muito importante, porque se você não tivesse esse testemunho seu, talvez você não conseguisse expressar realmente o que representa aquilo que a gente vive. Seria uma coisa de fora para dentro, né? E não de dentro para fora. Né? E acho que é os dois, né? A gente escuta os outros e é escutado, compartilha e acolhe as experiências, e com isso a gente se enriquece. Vai somando, né? Vai somando. Vai somando. Perfeito. A gente está à busca de somar. Né? E muito legal. E quem sabe a gente, dentro em pouco, a gente possa estar aqui trazendo novidades, hein, Daniel? Sem dúvida. O canal está sempre aberto. Que máximo. Para a gente continuar gravando, a investigação não para. Ainda mais essa noite, hein? Ainda mais essa noite. Vamos ver o que vai aparecer. Lelo, Daniel, meu caro, muito obrigado. Bom. Muito obrigado, eu. Foi ótimo. Para mim também, muito obrigado. E obrigado a todos. Desejo que todos tenham a mesma sorte que nós tivemos, porque é incrível estar podendo participar dessa atividade. E você quer falar alguma coisa aqui do espaço, do Airbnb? Olha, aqui na realidade nós temos um espaço que nós estamos ainda em construção. Então o que ocorre? Nós temos um lugar, uma vila na realidade, que vai estar atendendo a quem queira se hospedar, né? Mas para famílias, porque a hospedagem ela não funciona a nossa como uma pousada, e sim ela funciona como casas. Então nós temos aqui uma casa que ocupando 8 pessoas, e a gente procura fazer tudo com muito amor, porque a gente adora receber.
Então, a gente faz tudo como se fosse receber pessoas da nossa família, que a gente ama. Então, é tudo muito bem arrumadinho, muito transadinho. E a gente vai ter logo mais aí um lugar que vai ter para convenções, um espaço que a gente vai ter para fazer eventos. Então, a gente está com grandes expectativas aqui de também estar podendo receber pessoas bacanas, como o pessoal da ufologia também, que será sempre muito bem-vindo. Valeu, Lelo, obrigado. Muito bom, Daniel, que bom. E valeu, pessoal, que gostaram do vídeo, deixem comentários, façam aquele apoio, compartilhem, deixem seu like. E quem quiser, mande um e-mail para gaiatapsi23@gmail.com, queira colaborar aí com novos testemunhos, depoimentos aqui para o canal, relatos, nós vamos estar abertos, vai ser um prazer recebê-los, pode ser presencial ou uma gravação por Zoom também, para quem não puder vir a São Paulo, enfim, tá bom? Perfeito. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.